bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui do Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é nesse quadro aqui do Café com Música onde a gente preenche as lacunas da tua formação musical para que você aprimore o que você já sabe, para que você impacte e impulsione o que você ainda não sabe, que você perceba que você consegue melhorar o seu aproveitamento e o rendimento dos seus estudos musicais, crescendo na música, tocando, aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Olha, hoje o tema que a gente vai conversar aqui hoje é bem mão na massa e bem prático, que diz respeito ao seguinte: como que o campo harmônico de fato impacta a minha capacidade de tocar? Como que o conhecimento, o domínio, o emprego do campo harmônico no nosso dia a dia nos ajuda a tocar melhor? É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, para começar esse nosso bate-papo, você precisa entender o que é o campo harmônico e para que ele serve, o que ele nos revela. O campo harmônico, galera, é um conjunto de acordes que são pertencentes a uma dada escala. Quando a gente pensa numa escala, nós temos uma sequência de 7 sons musicais, ok? Que serve de base para nossa composição musical. Nós podemos compor pensando numa escala. Também serve de base para improvisação musical, serve de base para a gente criar arranjos, para a gente ter uma referência de combinações de notas e criar melodias, ok? Então, a escala é uma sequência de notas. Se você faz a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, você tem essas 7 notas naturais para poder usar a favor, ali a seu favor e fazer as combinações necessárias. Agora, quando você também está nessa prática de criar, de fazer arranjo, de compor, de improvisar, você também vai precisar ter outros elementos ali para dar suporte à melodia que você está criando. E esses outros elementos musicais são os acordes. Quando você começa a pensar nesses acordes que estão ali, que são possíveis de serem usados naquela escala que você está tendo como base, você está pensando no campo harmônico. Então, o campo harmônico é um campo de harmonias, é um campo de acordes possíveis de serem empregados em uma dada escala. Seja essa escala maior, seja essa escala menor, não importa. É um campo de acordes que você tem a seu favor. E esse campo de acordes respeita as notas daquela escala. Então, se eu tiver, por exemplo, me baseando na escala de Ré maior, eu estou aqui, ó. Pense comigo. A escala de Ré maior é essa daqui. Essa é a escala de Ré maior, ok? Eu tenho essas 7 notas aqui, de Ré a Dó sustenido. O Ré aqui, novamente, não conta porque, na verdade, ele é uma repetição mais aguda, mas é uma repetição desse primeiro som aqui, tá? Desse primeiro grau. Então, nós temos 7 graus possíveis, 7 notas pra gente usar como base. Essa aqui, né? Essa aqui. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok. Agora, se você for pensar no campo harmônico que você pode ter aqui, os acordes que você pode ter associados a essa escala, na verdade, você tem que pensar o seguinte: que você considera como cada uma das notas da escala, tá vendo? Ó, cada uma das 7 notas da escala, você considera a primeira de um acorde, ou a tônica, é assim que nós chamamos, né? Então, você considera que cada grau aqui da escala vai dar origem a um acorde que eu monto em cima dele. Então, ela é a tônica, é a primeira nota. E você que já conhece acordes, sabe que todo acorde é a combinação de 3 notas, no mínimo. Eu preciso ter 3 notas reunidas aqui numa disposição de terças, precisam estar em terças superpostas, né? Ó, essa aqui é uma terça em cima dela, esse lá é uma terça em cima do Fá. Para você que não sabe esse conceito, é só você pensar. Ré, Mi, Fá, dá uma terça. A distância entre as duas notas que estão escritas aqui passa por 3 na minha contagem. Ré, Mi, Fá. Se passa por 3, então é medido como uma distância de terça, ok? Portanto, do Ré até o Fá é uma terça. E se você contar do Fá até o Lá, de novo você vai passar por 3 notas na contagem. Fá, Sol, Lá. Passou por 3, a distância de Fá até o Lá é de uma terça. O acorde ele é assim, ele é formado pelo empilhamento de terças, ok? Onde nós temos, em relação à tônica, nós vamos ter uma terça e essa daqui é uma quinta em relação à tônica, tá bom? Se você pensar em relação à tônica, que é a primeira nota,
essa última aqui passa a ser o intervalo de quinta, porque eu tô medindo a distância dela com essa primeira, ok? Mas de uma para outra sempre é uma terça empilhada. Então eu empilho terças aqui, ó, e aí eu vou ter acordes sendo formados sobre cada um dos graus da escala, tá vendo, ó? Agora, o que não pode acontecer é eu negligenciar as notas dessa escala. Isso significa o quê? O que eu tô querendo dizer com isso? Os acidentes que são característicos. Isso significa que sempre que eu colocar uma nota Fá ou uma nota Dó, elas têm que ser sustenido. Tanto na minha criação da melodia aqui, quanto na hora que eu tô fazendo os acordes, ok? Portanto, tá vendo aqui, ó? Vou pintar ele só pra chamar atenção. Tem um Fá aqui, ó. Tem outro Fá aqui. Tá vendo esses dois Fás aqui? Acho que são os únicos que apareceram, né? Eles não podem ser naturais, eles têm que ser sustenidos. Porque eles têm que acompanhar o acidente que estava na notinha Fá aqui. Tá vendo, ó? Essa nota Fá aqui. Agora, veja, aqui tem Dó também, ó. Vou pintar ela aqui, ó. Dó. Dó aqui também, ó. Tá vendo aqui? Portanto, esses Dós aqui também tem que ser sustenidos, ok? Por causa desse Dó aqui também. E pronto, eu gerei o campo harmônico. Então, esses são os acordes. E, claro, você precisa conhecer sobre a cifra desses acordes aqui, para que você reconheça que acordes que estão aqui. Então, nesse momento de entender o campo harmônico, é super importante que você já tenha estudado e conheça como cifrar esses acordes aqui, tá bom? Para que você tenha clareza de entender a presença deles aqui. Tá bom? Onde o primeiro acorde formado no primeiro grau é um acorde maior, onde o segundo acorde formado no segundo grau é um acorde menor, o terceiro é um acorde menor, o quarto é um acorde maior, o quinto é um acorde maior, o sexto acorde é um menor e o sétimo acorde é um diminuto. Então, a partir desse momento que você entendeu isso aqui, que não é um segredo para você julgar esses intervalos e qualificar esses acordes, você já pode memorizar que sempre quando você está falando de um campo harmônico baseado numa escala maior, como é esse caso aqui, então nós estamos falando de um campo harmônico maior. O primeiro acorde aqui vai ser sempre um acorde maior. O segundo acorde vai ser sempre um acorde menor. O terceiro acorde, sempre um acorde menor. O quarto acorde maior. O quinto acorde maior. O sexto acorde menor. E o sétimo acorde vai ser um diminuto. Sempre, Dani? Sempre. Esse que é o charme. Eu fiz um exemplo para você em cima da escala de Ré. Porém, se eu pegar qualquer outra escala maior, eu sempre vou ter que cada um dos acordes presentes nela vai ser sempre obedecendo a mesma qualificação. O primeiro acorde é sempre maior, o segundo acorde menor, o terceiro, qualquer escala maior, tá bom? Então você começa a associar isso da mesma forma que você associa quando você forma um campo harmônico baseado numa escala menor, porque a escala menor também pode ter um campo harmônico. Vamos fazer um exemplo? Pensa uma escala menor, ó. Vamos pegar como exemplo a escala de Mi menor, vai. Ó, a escala de Mi menor é essa daqui. Essa daqui. Com uma notinha Fá sustenido. São essas 7 as notas da escala de Mi menor. São essas 7 aqui. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Do e Ré. Tá bom? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Essa é a escala de Mi menor. Quando você forma o campo harmônico dela, você faz a mesma ideia de usar cada um dos graus da escala como a tônica de um acorde. Então, você mantém aqui os graus da escala e deixa cada um deles para ser a tônica do acorde. A tônica do acorde 1, tônica do acorde 2, assim por diante. E aí você forma o acorde aqui empilhando terças. Aqui. E aí você mantém esse acidente aqui, tá vendo? Fá sustenido. Ele tem que estar presente em qualquer nota do acorde que seja Fá sustenido. Qualquer nota que eu passe aqui para formar um acorde, se for um Fá, tem que ser sustenido. Então aqui tem essa, ó, tá vendo aqui? Ela está aqui, ó, Fá sustenido. Tem que estar aqui. E tem outro, ó, também é sustenido.
E aí você qualifica, você observa aqui que a combinação desses intervalos, onde essa terça está menor, essa quinta está justa, e você vai qualificando e vai perceber que o primeiro acorde é sempre menor, que o segundo acorde é sempre diminuto, que o terceiro acorde é maior, que o quarto acorde é menor, que o quinto acorde é menor, que o sexto acorde é maior e que o sétimo acorde é maior. Vendo? Eu coloquei com graus romanos, porque nós continuamos associando os graus da escala, né? Que também são representados por graus romanos. E aí eu coloquei a simbologia da cifra. Quando o grau é menor, eu coloco um Mzinho. Quando o grau é diminuto, eu coloco isso aqui, né? Uma simbologia de cifra. Então a gente tem que aqui nós temos os acordes de Mi menor. Aqui é o acorde de Fá sustenido diminuto. O acorde de Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior e Ré maior, tá vendo? E aí, esse padrão aqui, onde o primeiro é menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto e o sétimo são maiores, esse padrão ele se repete em toda a escala menor. Todo campo harmônico baseado numa escala menor sempre vai ter essa formação de acordes. Lógico que vai variar a tônica, né? Porque cada vez está baseado numa escala que começa com notas diferentes, então a tônica varia. Mas a qualificação do acorde é um padrão que se mantém, ok? E aí você, quando vai compor, quando você vai improvisar, você já vai usar esse conhecimento a seu favor, porque você vai saber que tem um leque possível de acordes que são usados e que o compositor usa. E você vai começar a reconhecer a presença deles ali, começar a analisar eles ali para usar a teu favor isso também. Mas vale dizer que a escala menor, se você já estudou, você sabe que a escala menor tem mais duas formas. Essa escala que eu desenhei aqui é a escala de Mi menor natural, certo? Essa aqui foi baseada na escala de Mi menor natural ou primitiva, você pode encontrar em algumas literaturas. Pois é, mas existem também variações dessa escala. Eu posso ter a escala menor harmônica ou a escala menor melódica. E quando eu tenho essas variações, eu acabo gerando um campo harmônico também com essas variações, digamos assim. Então, o que eu quero dizer para você, só para não deixar passar em branco essa informação aqui que é importante. Esse é o padrão aqui de acordes que eu tenho para a forma natural da escala menor. Quando eu vou falar da forma harmônica, vai ter uma outra sequência de acordes, porque muda as notas. Você sabe que aparece um acidente a mais, então muda as notas, muda a qualificação dos acordes. E também, quando você vai falar da escala menor melódica, também vai ter um outro padrão de acordes baseado nas combinações de acidentes, de notas que tem naquela escala da forma menor melódica, ok? Então, o que eu quero dizer? Que o campo harmônico menor de uma dada escala, na verdade, são três, porque você vai ter três possíveis campos harmônicos. O campo harmônico da forma natural, o campo harmônico da forma melódica e o campo harmônico da forma harmônica, ok? São três possibilidades de campo harmônico, mas o raciocínio que você usa para os três, em termos de formação aqui do acorde, é o mesmo. Você empilha terças, você mantém as notas da base, da escala, com os acidentes sendo colocados também nas notas que estão sendo empilhadas, e aí você julga a qualificação do acorde, ok? Por aí você vai percebendo o que é o campo harmônico, um conjunto de harmonias, um conjunto de acordes que estão ali disponíveis para serem usados junto da própria escala na hora de compor. A escala vai dar ideia para a composição melódica e os acordes vão dar a ideia para a base de acompanhamento para essa melodia, entendeu? Você vai acompanhar com acordes possíveis. Portanto, o que o campo harmônico nos revela? Ele nos revela possíveis combinações, porque ele te mostra os acordes disponíveis. E aí, você, a partir desses acordes que você sabe que estão disponíveis aqui, seja para uma tonalidade maior, seja para uma tonalidade menor, você vai aprender a como combinar esses acordes. Que hora usar o primeiro, que hora usar o quarto, que hora usar o segundo, o sétimo acorde, que hora que eu uso cada um deles. Então o campo harmônico, ele nos fornece essas possibilidades de combinações de acorde
para que de fato eu consiga tirar e extrair a melhor sonoridade possível para aquela música que eu estou compondo ou que eu estou tocando. Eu estou tocando e eu começo a interpretar, começo a analisar e entender por que o compositor colocou esse acorde depois daquele ali, e aí você começa a entender que não é do nada que ele tirou, que é pura inspiração, não é não. Ele conhece esses campos harmônicos aqui, ele conhece as possibilidades de combinações e ele sabe como usar esse, depois aquele, e é tudo muito previsível, sabe? É tudo muito claro para as combinações dos acordes, tá bom? Agora, é suficiente o conhecer apenas o campo harmônico? É só o campo harmônico, Daiane, que eu preciso conhecer? Não é só o campo harmônico. Nós precisamos ir além. Nós precisamos conhecer também sobre as relações tonais, das funções tonais que esses acordes começam a desempenhar aqui dentro de uma tonalidade. Nós precisamos conhecer as relações de tensão e de repouso, que são características desse sistema tonal. A gente precisa começar a conhecer as progressões, as cadências de acorde. Então, quando a gente começa a pensar no uso, na aplicabilidade do campo harmônico, o nosso pensamento tem que começar a colocar o campo harmônico dentro de um sistema de composição que está regendo ele e que vai trazer para você a orientação. Não, coloca esse acorde, depois você coloca esse outro acorde aqui, porque vai dar essa sensação aqui e vai causar aquele efeito assim na música. O campo harmônico isolado, ele te mostra apenas os acordes, mas quando você começa a englobar ele dentro da aplicabilidade, dentro do seu dia a dia, você vai estender o pensamento para algo maior, que é o sistema da tonalidade, o sistema tonal. E aí você vai começar a entender sobre as funções, sobre o emprego desses acordes, qual é a sequência lógica de ser um, depois o outro. Eu vou explicar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, quando a gente se baseia no campo harmônico de uma escala maior, tá? Então eu vou pensar numa tonalidade maior. Agora eu usei aqui, expandi para tonalidade maior. Então na hora que eu estou pensando sobre isso, eu preciso entender que existem três funções, que os acordes do campo harmônico, eles podem desempenhar três funções de acordo com o posicionamento deles. Alguns acordes, eles vão ter uma função de tranquilidade, de repouso, de fechar, de estabelecer de dar fechamento mesmo, de conclusão, sabe? Então eu vou colocar aqui a sensação de repouso, de conclusão. Alguns acordes têm isso como algo natural da sua própria combinação intervalar, é uma sensação que ele tem natural dele. Outros acordes vão ter já uma sensação totalmente contrária, não é nada de repouso, é uma sensação mais de tensão, é uma sensação de preparação. Ele é um acorde inquieto, sabe? Ele é um acorde que você coloca ele e parece que você está preparando para uma outra coisa, você está fazendo uma preparação. Então ele é um acorde mais tenso, porque ele não é tranquilão, ele está preparando para vir algo, é uma sensação, uma função completamente oposta. E depois nós temos uma sensação, uma função intermediária aqui, que é uma sensação de abrir caminhos, sabe? Que é um acorde que você vai colocando ele para ele abrir caminhos. Ele não é um acorde conclusivo, mas ele também não é tão tenso, ele não é tão preparatório. Ele vai trazendo caminhos, assim, para você dando margem à sua criatividade, ok? Esses acordes aqui são chamados de acordes de função tônica. É função, tá? Esse é o nome, é a função deles. Função tônica. Esses aqui, que é o extremo oposto dele, são os acordes de função dominante. E esses aqui, que são os intermediários, são os acordes de função subdominante. Esses nomes aqui estranhos vêm dos nomes dos graus da escala. Quando você estuda sobre escala, você vai aprender que cada um dos graus da escala, o grau 1 tem um nome, o grau 2 tem outro nome, e eu não estou falando o nome da nota da escala, estou falando o nome do grau, e tem uma diferença, tá? O grau é o posicionamento daquela nota, tipo assim, a nota Ré. A nota Ré é neutra, ela pode ser, numa determinada escala, o grau 2. Numa outra escala, a mesma nota Ré pode ser grau 1. Numa outra escala, a mesma nota Ré pode ser grau 3. O grau é a posição dela, entendeu? Na escala. Se eu estiver falando da escala de Ré, a notinha Ré é o grau 1, porque é a primeira nota da escala de Ré. Se eu estiver falando, por exemplo, da escala de Dó,
A nota Ré é grau 2, porque ela já é segundo grau de Dó. Do, Ré, Mi, Fá. Se eu estiver falando da escala de Lá, a nota Ré é o grau 4, porque ela é o quarto degrauzinho, digamos assim, né? Lá, Si, Do, Ré, entende? Então, o grau da escala tem nomes, e é sempre assim, o primeiro grau chama tônica, o segundo grau chama supertônica, o terceiro grau chama mediante, o quarto grau chama subdominante, o quinto chama dominante, o sexto superdominante e o sétimo pode chamar sensível ou subtônica, depende, tá? Então, só a título de curiosidade para te explicar da onde vem esses nomes aqui. Vem dos graus, a teoria aqui se apropriou desses próprios nomes dos graus da escala, tá? E não é à toa, é porque a função tônica tem como principal acorde da sua função o grau 1, o acorde 1, que lá nos graus da escala também é chamada de tônica. A função subdominante tem como principal acorde dela o grau 4, que é justamente o nome que ele recebe na escala. O grau 4 da escala chama subdominante. E a dominante tem esse nome porque tem como principal representante o grau 5, que chama dominante na escala, ok? Então vem daí. Só que, veja, o que eu tô querendo dizer para você? Eu coloquei 3 acordes aqui que são representantes, assim, né? Que são simbólicos para que tragam essa certeza de uma sensação de repouso. Todo acorde 1 é de repouso. Todo acorde 5 não é de repouso, ele é de preparação. E todo acorde 4, ele é uma relação de abrir caminhos, ele vai dando asas para a criatividade. Só que existem outros acordes, existe o 2, o 3, o 6, o 7, existem mais acordes, né? Existem 7 acordes possíveis, não só esses 3 aí. Então, essas funções ainda tem outros aqui junto, tá? Aqui na função de tônica também está o 3 e também está o 6. Junto com a função de tônica, o 1, o 3 e o 6. Na função de subdominante, também tem o grau 2. E na função de dominante, também tem o grau 7. Então, quando nós estamos pensando no campo harmônico maior, a distribuição dos 7 acordes que existem são nessas 3 funções, nessas 3 sensações, ok? É por isso que se você souber isso, você vai perceber isso com naturalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo usando os principais acordes aqui de cada função. O acorde 1, o acorde 4 aqui, tá vendo? Ó? E o acorde 5. Eu vou só usar o 1, 4, 5 de Dó maior. O acorde 1 de Dó é o próprio Dó. O acorde 4 de Dó maior é Fá. E o acorde 5 é Sol. Ambos são maiores, todos são maiores. Então, se eu coloco o acorde 1 aqui, eu tô numa função de repouso. Vou pro 4. Voltei pro 1. O 4 ele abre caminhos. Conhece uma música que só fica no 1 e no 4? Quer ver, ó? É assim, ó. Imagine there's só uso o 1 e o 4, porque a partir do momento que eu coloco o 5, eu vou criar uma tensão que vai ficar muito previsível. Ó, eu tô no 1, no 4, eu vou colocar o 5, ó. Dá vontade de voltar pra cá. O 5 é um acorde, ele é tenso porque ele prepara o repouso, ele chama alguma coisa e aí você quer relaxar. Se você quer relaxar, você volta para o 1, ok? Então, esses 3 acordes aqui, só usando esses 3 aqui, você já compõe alguma parte de uma música com 3 simples acordes, como você viu aqui, entendeu? E esse acorde aqui, ele é um acorde muito característico do sistema tonal, porque quando a gente fala em tonalidade, você começa a entender esse sistema central de composição, central não, um sistema de composição onde tem um centro, um ímã, onde os acordes vão girando em volta e volta para esse ímã. Aí os acordes vão indo, prepara e volta para esse ímã. Então é uma forma de composição onde é muito previsível a sequência dos acordes. E essas sequências previsíveis vão gerando as cadências. Uma das cadências muito comum é a cadência onde você encontra o acorde 5 e logo depois dele vem o 1. Justamente porque é um acorde de preparação e aí logo depois vem o 1,
que é a cadência? É uma sequência, é uma finalização de uma frase, né? Vai tendo vários acordes e aí de repente, na hora que eu vou finalizar a minha frase musical, eu coloco esse acorde 5 e resolvo. Esse é um tipo de cadência, né? Eu tô fazendo uma frase aqui, ó. Agora eu vou colocar o acorde 5. Voltei. E aí eu fiz a cadência, tá vendo? Então, a cadência que finaliza a frase do 5 para o 1 é uma cadência muito comum, típica da tonalidade, onde está claramente a previsibilidade aqui do acorde de função dominante, chamando o acorde de função tônica, ok? Mas não existe só essa cadência, existem diversas outras cadências. Existe também momentos onde o compositor começa a usar uma cadência muito conhecida, que é a cadência 2, 5, 1. Ele usa o 2, que é de função subdominante, depois ele usa o 5, que é o de preparação, e aí ele resolve aqui na tônica, porque toda vez que você prepara, você vai resolver no centro tonal, que é o acorde 1. Então, é muito comum essa cadência. E eu fiz ela aqui, ó. Porque eu tô em Dó maior, aí eu fui pra Fá, que é o quarto acorde. Mas agora eu fui pra Ré menor, que é justamente o 2 do tom que eu tô. Dó, Ré. Ré menor. E depois do Ré menor, fui pro Sol, que é o 5. E voltei pro Dó. Tá vendo? Então, existe essa cadência aqui. Eu quero falar dessa cadência para você porque ela é muito, muito, muito comum mesmo. Muito comum mesmo, ok? E hoje eu quero focar o nosso olhar sobre essas duas aqui, essas duas cadências. Essa aqui é uma cadência chamada de 2, 5, 1 mesmo. É o 2 menor secundário, às vezes. Pode ser 2 menor secundário, a gente vai falar mais tarde. O 2, 5, 1. E existe essa cadência aqui que é chamada de cadência autêntica. Mas não é importante, nesse momento não é tão importante os nomes. Eu não quero que você saia memorizando os nomes da cadência. Eu quero que você entenda ela na prática, nesse primeiro momento, tá bom? Por quê? Veja o seguinte, cada acorde do campo harmônico, lembra que eu falei que o campo harmônico maior, ó, ele tem essa formação aqui, o 2 é menor, o 3 é menor, o 4 é maior, o 5 é maior, o 6 é menor. Opa, faltou uma coisinha aqui do 6. O 6 é menor e o 7 é diminuto, tá vendo? Esse é o formato aqui do campo harmônico, né? Maior. Isso significa que qualquer escala maior vai ter essa formação. Se eu pegar a escala de Dó de exemplo, vai ser Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto, ok? Agora veja, toda vez que eu tô falando desses acordes aqui, eu posso encaixar aquelas duas cadências que eu te mostrei como exemplo, a cadência do acorde 5 que resolve, e eu posso encaixar a cadência do acorde 2 e 5 que resolve no 1 em qualquer um desses acordes. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando para você que eu posso relativizar a cadência. Eu posso colocar uma cadência para cada um desses acordes. Eu posso fazer uma cadência para esse, eu posso fazer uma cadência para esse, posso fazer para esse, para esse, para esse e para esse. Só não vou fazer a cadência para o acorde diminuto, porque já já eu explico o porquê, tá? Ele não vai ter esse caráter aí, tá? Mas eu posso colocar uma cadência para cada um desses acordes. E quando eu começo a fazer isso, eu estou gerando acordes chamados de secundários. Por quê? Porque eu vou introduzir dentro dessa sequência de acordes aqui, acordes que não existem nessa escala. Deixa eu mostrar para você. Se eu vou fazer uma cadência de preparação do acorde Dó, eu posso fazer o 2, 5, 1 de Dó. Quem é o 2 de Dó? Tá claramente na sua visão aqui. Ré menor. Então eu coloco Ré menor e aí eu coloco o 5 do Dó. Quem é o 5 dele? O Sol. E aí eu venho para o Dó. Então eu fiz Ré menor, Sol e Dó, beleza? Agora, se eu vou fazer uma cadência para o Ré menor, eu vou colocar o 2 de Ré menor. E aí nesse momento, você tem que esquecer essa escala aqui. Você tem que imaginar que você está pensando na escala de Ré menor. E aí você tem que imaginar que você está pensando
num outro campo harmônico. Presta atenção nisso, hein? Você tem que imaginar agora a escala de Ré menor. Você tem que imaginar essa escala aqui, ó. Escala de Ré menor. Tá vendo essa escala de Ré menor aqui? Ela tem Si bemol. Você tem que imaginar que você está pensando na escala de Ré menor. Momentaneamente, você esqueceu a escala de Dó que a gente estava falando. E você vai focar em Ré menor, ok? E aí você vai pensar, quem é o acorde 2 de Ré menor? Ré menor, o acorde 2 é o Mi. Mi. E todo acorde 2, lembra que todo acorde 2 de qualquer escala... Bom, calma, né? Agora talvez a gente vai começar a ter confusão. Eu falei pra você, lembra que todo acorde 2 de qualquer escala maior, ele é menor? Ok. Mas nós estamos numa escala maior? Não. Nós estamos numa escala menor. Como que é o acorde 2 de uma escala menor? Vamos fazer o padrão da escala menor aqui, ó. O padrão da escala menor é o 1 menor e o 2 diminuto. Lembra-se disso? Ó, aqui, ó. Cadê, ó? Cadê? Aqui, ó. Ó, quando a gente for fazer em Mi menor aqui, o exemplo, o 2 é um acorde diminuto, tá? Ok? Então, portanto, o acorde 2 é o de Mi, mas não é o de Mi menor. O acorde 2 de Ré é o de Mi diminuto. Então, eu coloco Mi diminuto. Tá bom? Quem é o acorde 5 de Ré? Lembra o acorde 5 aqui de Ré menor? 1, 2, 3, 4, 5. É Lá. Vou escrever Lá. Só que tem um parênteses aqui. Você lembra que na formação do campo harmônico menor, o acorde 5 também era menor? Certo? Tá vendo? Mas eu não vou usar ele menor. Mas Dani, ele era menor. Mas eu não vou usar ele menor, porque eu vou usar ele do campo harmônico da forma menor harmônica. E já vou explicar o porquê. Tá bom? Então eu vou usar ele maior, porque no campo harmônico da forma menor harmônica, o 5, o acorde 5 é maior. E eu preciso usar ele maior. Então eu vou deixar ele maior, porque eu preciso deixar ele maior e vou te explicar já por quê. Mas aí, beleza. Eu gerei a cadência 2, 5, 1 desse acorde. E aí agora eu quero gerar a cadência 2, 5, 1 desse aqui. Então eu tenho que agora pensar na escala de Mi menor. Agora eu tenho que imaginar a escala de Mi menor, que é justamente essa escala que a gente já tinha feito aqui, né, ó. Essa daqui, ó. Cadê ela aqui? Deixa eu ver. Cadê ela? Aqui, ó. Justamente essa. Agora eu tenho que imaginar que eu estou em Mi menor. Quem é o 2 de Mi menor? Fá sustenido, diminuto. Fá sustenido, diminuto. Quem é o 5 de Mi? Si. Que aqui era menor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que era menor, mas pelo mesmo motivo que a gente pensou agora em Ré menor, pelo mesmo motivo eu vou deixar ele maior. Eu preciso deixar o acorde 5 maior. E pronto, resolvi no Mi menor. Você tá vendo? Eu tô gerando cadências 2, 5, 1 de cada um desses acordes. E o mais legal é que você pode ver que esse acorde aqui, de fato, esse aqui era o 1 do tom. Esse acorde aqui era o 1, realmente. Esse é o acorde 2 do tom, tá vendo? Esse é o acorde 3 do tom. Então, eu estou relativizando porque ele é o acorde 2 do tom. Mas no meio dessa cadência, ele não é. Ele virou 2, 5, 1 dessa cadência. Desta cadência. A relação de preparação aqui para esta cadência. Esse é o 2 desse e esse é o 5 desse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu passo a chamar ele de 1 relativamente, entendeu? É mais ou menos o seguinte, é como quando você tem uma filha e ela namora e depois ela casa e aí você passa a ter o seu genro, né? Que é o marido da sua filha. Então você começa a adotar ele como seu filho também, mas ele não é. Ele não é seu filho, ele é o marido da sua filha. Você começou a adotar o seu genro como seu filho, cuidar dele como seu filho, tratar ele como seu filho porque ele chegou na família. E você agora tem um carinho especial e trata ele como seu filho, mas ele não é, ok? Ele ficou relativizado como um filho por causa da relação dele com a sua filha. Concorda?
É a mesma coisa aqui. O Ré menor, ele não é 1, ele é o 2 desse tom aqui. Ele é o grau 2 e acabou. Só que para eu calcular uma relação de preparação aqui, eu penso ele momentaneamente como 1, porque eu preciso ter ele como alvo. O 1 é o sentido do alvo. Eu coloco o 2 que vai preparando, que coloco o 5 que prepara esse alvo. Entendeu? Tá bom? É assim que nós estamos criando as cadências secundárias, os acordes secundários, porque esses acordes aqui são os acordes primários, ou seja, os acordes que são do tom mesmo, os primeiros acordes, os acordes que são do tom. Agora para e pensa isso aqui, ó. Isso aqui é do tom? Mi menor diminuto existia dentro dessa escala? Não, não existe. Lá maior existe dentro dessa escala? Não, não existe. Mi diminuto e Lá maior, eu falei Mi menor diminuto aqui? Nossa, agora que eu tô ouvindo o eco, eu não lembro se eu falei, mas se eu falei, lá, 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 lá. Mi diminuto e Lá maior são acordes secundários, eles não são desse tom, ok? Mas eles estão aqui porque eles têm um parentesco com alguém no tom. E o mesmo se aplica a esse daqui, ó. Esse acorde não existe no tom, nem esse. Eles são acordes secundários. E aqui eu comecei a fazer cadências de 2, 5, 1, 2 menor secundário, né? Que são essas cadências em cima de cada um dos graus. E eu exemplifiquei aqui para você em relação a esses graus, mas eu posso fazer isso em relação a esse, posso fazer isso em relação a esse, posso fazer isso em relação a esse, só não posso fazer em relação a esse. E por que, Daiane, que eu não posso fazer? Porque você tem que estar ligado que o acorde do 7º grau aqui, que é um acorde diminuto, ele é de função o quê? Lembra? O acorde diminuto é de função, vamos ver se você está ligado. O acorde diminuto, ele é de função dominante. O acorde 7. O acorde 7, que é o acorde diminuto justamente, ele é de função dominante. Não tem como você preparar uma dominante, porque pensa comigo, a dominante, ela é de preparação, ela é um acorde tenso. E aí você coloca uma preparação para resolver, você coloca para resolver e não resolve. Porque você chega num diminuto e não vai resolver, entendeu? Então, não existe essa prática dentro do sistema tonal de colocar acordes de preparação para esse aqui específico. Para esse até existe, viu? Eu posso colocar um acorde 5 para esse que também é de preparação. Eu posso. Eu crio cadências de dominantes, várias dominantes que vai ficando tenso, não resolve nunca. Mas para o diminuto, a gente não coloca essa função de preparação e cai num diminuto, não resolve. Dá uma sensação de abortar, de cortar. Então, não se aplica no caso do diminuto, tá bom? Não se usa aqui, mas entre todos os outros eu posso fazer. Agora, Daiane, por que eu tenho que usar o acorde 5 aqui sempre maior, sendo que no campo harmônico aqui ele era menor, né? Como a gente viu, no campo harmônico de Ré menor, o acorde 5 ele é menor. Por que eu tenho que escolher ele maior? Porque justamente o acorde de preparação é de preparação porque ele tem uma característica. Ele precisa ser maior com uma sétima menor. Quando o acorde tem essa combinação, ele é um acorde maior com sétima menor, ele passa a ser chamado de até acorde dominante. Ele até não é só da função, ele passa a ser chamado de acorde dominante. O nome dele é acorde dominante, ok? Por quê? Porque nessa combinação ele tem um intervalo muito característico, que é o trítono. O que é trítono? Tri de 3, tonô de tons. Quando esse acorde tem essa combinação, ele vai ter 3 tons internamente. Então, veja aqui comigo, ó. Cadê o acorde 5? Aqui, ó, o Lá, ó. Eu vou colocar aqui com sétima, tá vendo aqui, ó? O Lá. Quando ele é desse jeito aqui, que a terça tá menor, ele não é um acorde maior. Tá vendo? Ele é um acorde menor com sétima menor. Aqui ele está menor só. Menor com sétima menor. Ele não tem trítono. Que trítono, Daiane? O trítono existe a partir do momento que eu coloco aqui um sustenido nessa terça para transformar essa terça em maior. Daí esse acorde não é mais menor, ele passa a ser maior. E agora existe um trítono aqui, ó, justamente dentro dessa terça e dessa última nota. Se você contar a distância que tem de Dó sustenido até Sol,
você vai encontrar 3 tons. É um trítono, ó, de Dó sustenido até Sol. De Dó sustenido para Ré, meio tom. De Ré para Mi, um tom. De Mi para Fá, meio tom. De Fá para Sol, um tom. 1 mais 1 já dá 2. Meio mais meio dá 1. 2 mais 1, 3. 3 tons, tá vendo? O trítono que existe aqui, entre Dó sustenido e Sol, é o que dá a característica da tensão, da preparação. Então, ó, esse Lá que eu tô tocando aqui, ó, Lá 7, é o que dá a preparação para voltar para Ré menor. Se eu tocar apenas o trítono, só essas 2 notas, já dá a sensação de preparação. Já dá vontade de voltar. Se eu tocar o acorde inteiro, dá a mesma sensação. Se, todavia, eu não toco ele maior, se eu tiro esse sustenido e toco natural, não tem preparação, não tem sensação de preparação. Lá menor. Não dá atenção, não dá vontade de sair desse acorde. Maior dá. Dá vontade de vir pra cá. Entende? Portanto, toda vez na escala menor natural, o acorde 5 aqui, ó, ele não tem sensação de dominante. Esse acorde 5, que teria função de dominante na escala maior, aqui, na escala menor natural, ele não tem sensação de dominante. Ele perde essa função de dominante porque ele é menor. E é por isso que inventaram a escala menor harmônica. Porque dessa forma, eu altero essa nota aqui que é necessária para ficar maior. Pensa comigo. Para esse acorde ficar maior, eu preciso colocar um Ré sustenido aqui, ó. Porque o Fázinho já era sustenido. Aqui eu faço esse acorde ficar maior. Agora, repara, essa nota Ré aqui, sustenido, ela não é a 7ª do Mi? Não é essa? Na forma menor harmônica que te ensinaram, não é a 7ª nota que é elevada? Não faz assim? Não bota um sustenido na 7ª nota? Por quê? Não é por causa da 7ª nota. É que essa 7ª nota, ela é a terça desse acorde. E ela precisa ser aumentada para que esse acorde fique maior. E isso é uma necessidade da harmonia, para que se tenha a função de preparação. Por isso que essa escala é chamada de menor harmônica, porque é uma necessidade de alteração da harmonia, entendeu? É por isso que quando eu estou fazendo os acordes secundários aqui, eu preciso manter a relação do acorde maior, tá bom? Por aí você tá vendo que você vai começando a entender por que nas músicas não aparecem apenas os acordes do campo harmônico. Aparecem aqueles 7 acordes do campo harmônico, ou alguns deles, né? Às vezes não todos. Mas aparecem outros que não são só do campo harmônico. Muitas vezes esses outros podem ter relações aqui de acordes secundários. Muitas vezes. Ah, ok, Daiane. Então, isso se aplica igual em qualquer escala, isso se aplica igual em qualquer escala, eu posso manter esse padrão em qualquer escala? Em qualquer escala você pode manter esse padrão. Quando você pensa no ciclo das quintas, muitas pessoas têm dúvida, né? Para que serve o ciclo das quintas, Daiane? Para que eu vou saber o tal do ciclo das quintas? O ciclo das quintas, ele mostra pra gente que há um padrão entre todas as escalas. O ciclo das quintas nada mais é do que uma organização visual de todas as escalas maiores que a gente tem. A gente organiza elas para perceber o padrão que há nelas. Então, quando você pensa aqui no ciclo das quintas, você está organizando num movimento de quintas todas as escalas que existem, sejam elas maiores ou sejam elas menores. E aí você começa a ver essa organização apenas para entender mais rápido as escalas. É para isso. Então você coloca a primeira escala que não tem nada de sustenido, Dó maior. A segunda escala sempre por distância de quintas. Uma quinta depois do Dó, Sol. Uma quinta depois do Sol, Ré. Uma quinta depois do Ré, Lá. Outra quinta aqui, Mi. Mais uma quinta, Si. Mais uma quinta, Fá sustenido. Tem que ser quinta justa, tá? E de Si a Fá não era justa. Por isso que é Fá sustenido também. E Dó sustenido. E assim você tem no sentido horário
uma organização em quintas de todas as escalas maiores aqui que eu estou fazendo. E aqui também você pode ter no sentido de cá uma organização de todas as escalas maiores com bemol, porque para cá saem as escalas que têm sustenidos e do lado de cá saem as escalas que têm bemol. Então aqui vai ser Fá, e você pode pensar, uma quinta, mas de Dó até Fá é uma quarta. Tem pessoas que gostam de dizer que para as escalas de Fá é uma quarta de distância. Para as escalas de Fá. Para as escalas de bemol é uma quarta de distância. Se você estiver contando para cima, é mesmo. Mas eu gosto de contar uma quinta descendente. Eu ponho -5. Eu conto para baixo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, mantém quinta. E aqui eu conto ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí você vai ter todas as escalas com bemol aqui, ó. E é aqui que coincide o posicionamento dessas escalas, né? Ficam duas escalas posicionadas no mesmo lugar. Tá, e daí, Daiane? Para que serve isso? Apenas para eu entender e para eu ter uma velocidade de pensar em quais são os acidentes e então poder usar esses acidentes para pensar também nos acordes. Apenas para isso, porque existe um padrão intervalar que se mantém aqui e vai mudando apenas os acidentes. Essa nota não tem nada, essa escala não tem nada, essa escala tem 1 sustenido, essa escala tem 2, essa escala tem 3, essa escala vai ter 4 acidentes, essa vai ter 5, essas vão ter 6, essa aqui vai ter 7 e acabou. Essa vai ter 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis, 5 bemóis, 6 bemóis e 7 bemóis. Então, nós vamos ter aqui uma sequência de organização de quantos acidentes tem. É para isso. E assim você vai decorando. Ah, a escala de Ré tem só 2 acidentes. Dó não tinha nada, né? Ela é sem nada. E aí eu vou indo no sentido de encontrar a quantidade de acidentes de armadura daquela escala. Mas aí você usa esse raciocínio para pensar mais rápido nos acidentes que você tem e você incorpora isso também para o campo harmônico. Também para o padrão das tônicas dos acordes do campo harmônico. Então, você vai ganhando naturalidade e agilidade com esse raciocínio, com esse pensamento. Agora veja, vamos colocar isso na prática. Se você pega uma música, quando você pega uma música e você fala, será que o meu raciocínio de campo harmônicos, o que eu estou entendendo, me ajudaria de alguma forma para entender como eu poderia harmonizar essa música ou como eu poderia deduzir os acordes que estão nela aqui, eu posso achar os acordes, partindo da ideia, né, do princípio que o acorde não está ali escancarado, não está cifrado. Existe essa possibilidade do meu conhecimento me ajudar? Ou se existe, não só assim, possibilidade, é um fato. Eu trouxe um exemplo aqui para você, eu quero dividir com você, que é uma música, um tema bastante conhecido, aquele tema do Sol e Mi, na, 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 sabe? Super conhecido. Bom, enfim, eu peguei ele aqui numa escrita onde só tem a melodia, não tem a harmonia, tá bom? E a gente vai ver como que a gente pode encontrar pistas aqui para deduzir qual seria o acompanhamento harmônico, quais seriam os acordes. Se você encontra uma partitura dessa e a partir dela você quer deduzir os acordes, como que você pode? Ou se você lida com isso, se você tem que tocar, né? Essa é uma partitura que foi escrita, foi pensada para violino, então não tem harmonia, só tem a melodia. Como que você pode usar esse conhecimento para aplicar no seu dia a dia mesmo? Veja comigo essa partitura, eu vou projetar aí na tela para que você possa começar a acompanhar comigo, tá? Como que você vai partir da ideia? Primeira coisa, tem que saber qual é o campo harmônico, qual é a tonalidade em que eu estou inserido. E aí você olha ali na armadura, você vê que tem um Fá sustenido logo, então você já pensa, bom, está em Sol maior ou está em Mi menor, eu vou dar uma analisada nessa música, e aí você vê que começa a música com a notinha Ré. Se nós estamos considerando a possibilidade que a música pode estar em Sol maior, o Ré é uma nota muito importante e você acabou de aprender isso, porque é a dominante, é o 5º grau, é a de preparação. Então ela começou no Ré, será que pode sair então em Sol? Será que esse Ré já está chamando uma preparação para a tonalidade de Sol? Ré, Dó, Si, Lá, não, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, tá vendo? Será que está caindo em Sol? Será que esse Ré está chamando? Para mim, está muito chamando, está muito forte. Mas eu ainda só olhei o primeiro comecinho, que é um começo já bem, né, já induzi muita coisa.
Vamos olhar também um pouco mais, né, a música. Vamos ver lá o finalzinho. Olha o último compasso lá no final. Você vai perceber que também tem um enfoque no Ré. Se você olhar o terceiro compasso de trás para frente, tem um Ré ali muito forte, né? Ó. Ré, Ré, Si, Lá, Sol, Sol. De novo, ele cadenciou, né? Ele colocou esse Ré numa expectativa. Ré, Ré, Si, Lá, Sol, Sol. Então, aqui, só pelo posicionamento da nota Ré na melodia, você percebe que esse Ré, enquanto melodia, também está potencializando a função de dominante, que seria dos acordes, mas está ali na melodia. Então isso também já me mostra que tá, claro, que está em Sol maior, está muito forte essa tendência. Eu não estou vendo um centro tonal em volta de Mi menor, porque se fosse ao redor de Mi, a preparação para o Mi seria o acorde de Si. Então teria muito apontamento das notas Si, da nota Ré sustenido, que é a terça do acorde de Si, da nota Fá sustenido. O Fá sustenido até tem nessa música, porque faz parte da armadura. Mas cadê o Ré sustenido, que seria aquela nota que faria com que a terça fosse maior no acorde de Si e que é importante para preparar o centro tonal de Mi menor? Não tem. Então isso já me mostra só por essa pista, por esse entendimento, que de fato a tonalidade está em Sol. Já foi um ponto que o entendimento do campo harmônico, das funções tonais, trouxe ali para o seu esclarecimento. Essa música já está no som de Sol. Agora vamos ver as pistas para que você possa identificar acordes. Bom, lembra das funções, lembra das sensações dos acordes, que de acordo com as suas funções, seus posicionamentos, lembra das cadências. Se eu estou pensando em tudo isso, eu sei que a música está começando e está começando num Ré. Isso poderia indicar que ela começa num acorde de preparação, o Ré, o quinto acorde. Ré, Do, Si. A hora que chegou no Lá, que é o segundo compasso da música, eu já colocaria a resolução desse acorde. Ré, Do, Si, resolveu na tônica. Então começou no acorde 5, resolveu no 1. Lá, Sol, tá vendo? E aí, o terceiro compasso continua muito em função do Sol ainda. Então eu acredito que não mudou, que o terceiro compasso ainda é em função do Sol, porque a melodia tem um Sol ligado nesse terceiro compasso e faz Sol, Lá, Si, Si é a terça do Sol, tá dentro do acorde ainda. Sol, Lá, Si, o Lá é uma nota de passagem que chegou no Si, que é terça do acorde Sol, Sol, Lá, Si, Sol. Agora mudou, no quarto compasso veio um Fá sustenido e depois Mi. Fá, Mi, tá vendo? Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Mi, tá vendo? Então, nesse momento aqui, esse Fá e esse Mi tá apontando que mudou. E esse Fá, ele tá gerando uma expectativa, mas a gente sente que o repouso é no Mi. Então, a partir desse momento, eu sinto que, na verdade, esse acorde é um acorde que está combinando com o Mi, porque esse Fá é uma notinha de, na verdade a gente chama isso de nota de suspensão. Ela está retardando, ela está suspendendo a entrada de uma nota do acorde. Então seria um acorde que tem esse Mi no meio dele e não um acorde que tem o Fá, porque a sensação desse Fá é de causar uma expectativa e resolve no Mi. Pensa comigo, ó. Ré, Do, Si, Lá, Sol, resolveu. Mesma coisa que, na verdade, é a mesma coisa que o Lá fez aqui, né? Do, Si, Lá, esse Lá tá criando uma tensão para resolver a nota que é do acorde, tá vendo? Esse Lá do comecinho da música também era uma nota de suspensão. E aí, Sol, Lá, Si, Sol, o Fá vai cair no Mi, tá vendo que repousa no Mi? Então o acorde é mais repousante aqui. Aqui tem algum acorde que combina com a nota Mi. E aí, se é um acorde repousante, que dá para sentir a sensação de repouso, e claro, você tem que educar. Quando eu digo que dá para sentir a sensação de repouso, é porque o meu ouvido, além do meu cérebro entender sobre essas funções, o meu ouvido foi educado já para perceber essas sensações. Então eu tenho que citar que é muito importante que no seu processo de educação você também vai educando o seu ouvido, não só o teu cérebro para entender, mas o teu ouvido para reconhecer as funções, tá? Então quando eu falo dá para sentir é porque eu já tenho uma memória interna das sensações, ok? E aqui eu tenho essa sensação de repouso. Se você não sente nada, é natural, super natural, porque você não educou o teu ouvido para isso, tá bom? Quando você educar, você vai sentir também. Fá, Mi. Se é um acorde de repouso, ou é o 2, ou é o 1. Não, se é um acorde de repouso, pode ser o 1, o 3 ou o 6.
Se for de repouso, se ele continuar numa sensação de repouso, o 1, o 3 ou o 6. Se for um acorde de abrir caminhos, ele vai ser o 2 ou ele vai ser o 4. E se for um acorde de tensão, vai ser o 5 ou o 7. Mas tensão não tá tenso aqui. Então, ele já estava no acorde de repouso. Ou ele continua no 3 e no 6 só para dar uma cara a mais, ou ele está abrindo caminhos ali. Lembrando que o acorde de abrir caminho também não é um acorde tenso. Ele também tem uma sensação de repouso, só que ele não é conclusivo, tá? O acorde da função subdominante, o 2 e o 4, ele não é conclusivo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou testar. Eu testo o acorde, eu vou testar a minha harmonia, eu vou tocar para poder descobrir. E aí, ó. Pensa cá comigo, eu já tenho uma pista maior. Se eu tenho que ter um acorde que vai combinar com essa nota Mi, tem que ser acorde do campo harmônico de Sol. Lembra dos acordes do campo harmônico de Sol? Que tem a nota Mi no meio dele. Cadê? Qual que é? Ré, Mi e Fá sustenido diminuto. Esses são os acordes do campo harmônico de Sol. Tem que ser acordes que tem a nota Mi no meio. Esse acorde tem a nota Mi no meio, esse acorde tem a nota Mi no meio e esse acorde tem a nota Mi no meio. Entende? Mas daí, na melodia, o acorde tem que ter a nota no meio. Geralmente, quando a gente tem essa sensação de repouso, sim, a nota que está repousando é uma nota do acorde. Tem essa nota no meio do acorde. E esses três acordes têm essa nota no meio. Então, se for o acorde 2, que é da função de subdominante, se for o acorde 4, também é da função de subdominante, se for o acorde 6, é da função de tônica. Todos na sensação um pouco de repouso, tá vendo que eu falei? Pode ser esse ou pode ser esse, porque eu sei as notas que estão internamente, você tem que saber as notas. No acorde de Lá tem Lá, Dó e Mi. No acorde de Dó tem Dó, Mi e Sol. E no acorde de Mi tem Mi, Sol e Si. Você tem que saber que tem a nota Mi no meio. Então eu vou testar esses três, né? Vou testar o Lá menor. Já rolou. Mas vou testar o Dó também. Rola também. Mas eu gostei mais, pelo que o meu ouvido conhece da música, o Lá menor combina mais com o que eu conheço da música, o que eu tirei de ouvido. Do que eu conheço da música, deu? Vou testar o Mi menor. Ó, não é esse mesmo. Não é esse mesmo da música. Se você conhece a música, você percebe que não é esse. Não é esse mesmo. Então, eu já colocaria aqui um Lá menor. Aqui. Que foi o que mais combinou. Então, olha só o que você está percebendo. Que a partir desse momento, eu começo a usar o meu conhecimento de campo harmônico, de funções, de tonalidade, aliado ao meu ouvido, a memória auditiva que eu tenho, para que eu consiga tirar de ouvido e já tirar mais otimizado. Já prevejo aqui as pistas da melodia, uno com o meu conhecimento de ouvido e já vejo qual é o acorde. É uma combinação de conhecimentos, entendeu? E aí vai o Lá menor, vai o próximo compasso, Fá, Sol, Lá, ainda tá no Lá menor, ó. O Fá é uma nota de passagem, o Sol passou de novo, chegou no Lá, ainda é o mesmo acorde. Agora, vai mudar na segunda pauta, a hora que vem Fá, Mi, de novo, é o mesmo Fá, Mi, né? Na segunda pauta é o mesmo Fá, Mi, e aí tá pedindo um outro acorde que combine com Mi também, porque é Fá, Mi... Mas quando você ouvir essa música, você vai perceber que muda. Não posso continuar no mesmo Lá menor, ele muda de acorde. Ou é Dó, ou é Mi menor, tá bom? Eu não acho que é Mi menor, porque se fosse, ele traria uma sensação de repousar mais do que esse aqui, mais conclusiva, entendeu? Porque é o acorde 6, é de função conclusiva. Eu acho que possivelmente é esse aqui. E sabe por que eu acho? Olhando para frente, porque eu já estou pensando em cadências. Se for esse aqui, que seria o acorde 4, olha para frente, olha o segundo compasso da segunda pauta. Ele continua Fá, Sol, Lá, Mi, Ré. A hora que chegou nesse Mi, Ré, ele está concluindo, ele está fechando. Se ele está fechando no Mi, no Ré, ele está indo para tônica. Na hora que ele faz Mi, Ré, ele está vindo para tônica. Eu já estou sentindo a sensação de fechar. Mi, Ré. Se eu estou apostando que aqui atrás era um Dó, eu estava pensando no acorde 4. O acorde 4 abriu o caminho para colocar quem aqui que vai fechar no acorde 1?
Adivinha? Quem que vai gerar uma cadência aqui que vai fechar no acorde 1? O acorde 5. Quem seria o acorde 5 do Sol? Ré. Então, eu já estou enxergando nessa segunda pauta um caminho do acorde Dó no primeiro compasso, que vai para o Ré no segundo compasso e que chega em Sol e conclui no terceiro compasso. E eu vou testar isso aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui a segunda pauta com o Dó maior. Fá, Ré, vou pôr o Ré. Fá, Sol, Lá e vou pôr o Sol. Tá vendo? Pronto. Cheguei à conclusão que é isso mesmo. Nossa, Dani, mas eu não toco piano. Eu não vou conseguir fazer isso aí. Como é que eu vou testar esse acorde? Também não toco violão. Se você souber quais são as notas que formam os acordes, se você souber isso aqui, ó, e você tem que saber qual é as notas que dão formação para o acorde. Se você souber as notas de formação, você baixa um aplicativo de piano no seu celular, no seu tablet, baixa um aplicativinho e toca essas 3 notas. Toca com o dedo tudo assim, não importa, você não é pianista, não tem que estar preocupado com a técnica. Ouve a combinação dessas notas. Toca. Eu não sei se existem aplicativos de violão, talvez exista, que você pode simular o som do acorde para ver se é. Bate o som do acorde lá no aplicativo, vê se é. Você vai ter que ter a possibilidade de testar e é muito importante que você treine o seu ouvido harmônico também, tá bom? E você viu? É Dó. Então a harmonia é essa aqui, ó, até agora, e veio pra cá. Eu vou tocar desde a primeira pauta. Ré, Ré, Si, Lá, Sol, tarará, Lá menor, parará, Dó maior, Ré, parará, Mi, Ré. Tá vendo? Eu já harmonizei, já deduzi a harmonia apenas pelas pistas da melodia, de notas que deveriam combinar, pela combinação do meu conhecimento desse campo harmônico aqui, do meu conhecimento, da minha memória interna sonora, das sensações desses acordes, apoiado nas funções que eu sei que eles têm. E pronto, eu harmonizei essa frase. Ou seja, por aí que você vê que o conhecimento do campo harmônico possibilita com que você aplique ele na prática, mas não é suficiente apenas o conhecimento, é preciso ter as referências internas, auditivas, porque isso faz com que você tenha mais criatividade. Ao entender isso, você começa a entender de onde o compositor criou, qual é a justificativa dele ter feito isso, você entende por que ele fez essa melodia, por que ele fez esses acordes aqui, por que ele escolheu aquelas notas da melodia, não foi à toa, ele faz pensando nos acordes. Então, isso te dá um leque para você também criar coisas para fazer arranjo, para improvisar, para compor e para tocar melhor. Se você não tem a intenção de compor, nem de fazer arranjo, para você tocar melhor o teu instrumento. Porque ao saber quais são os acordes que estão ali dando base para aquela melodia, você interpreta melhor. Se você sabe que você está em cima de um acorde de tensão, de preparação, você sabe que ao resolver, você tem que mostrar que resolveu. E como você mostra que resolveu? Deixando a sonoridade mais suave. Então você faz e deixa suave. Isso fica musical. Por quê? Porque estava lá na expectativa e ficou suave, ó. Ficou suave. Tá suave ainda? Vai ficar mais agora no dominante. Fica suave. Tá vendo? Isso muda a forma como você conduz a sua interpretação, porque está baseado na sensação que é uma sensação que você não precisa forçar, é natural, tem uma preparação. Você toma cuidado com a resolução, você tira a mão, faz mais suave. E você faz isso não apenas intuitivamente, você faz isso consciente, o que os grandes músicos estão também, sempre muito conscientes. Ah, Dani, mas eu não quero ser uma profissional da música. Eu quero estudar música porque eu gosto de música, eu só tenho a intenção de aprender um pouco mais de música. E tudo isso que está ensinando é para quem quer estudar a fundo, é para quem quer ser profissional da música. Isso é um ledo engano. Não é bem isso. Esse conhecimento aqui, ele é para toda pessoa que quer fazer arte, que não quer tocar de forma robótica, que não quer tocar de forma apenas repetitiva, assim, imitativa, né, que imita alguém. É para quem quer entender a linguagem da música de fato. Quando você acessa esse conhecimento com calma,
dia após dia, educando o seu corpo, seu ouvido para ele, muda a tua relação com a música, muda muito. E você passa a entender a língua da música. É para isso que serve o nosso conhecimento, o nosso domínio, a nossa habilidade musical, para fazer a gente tocar melhor. Se você vai viver de música, se você vai ser profissional, isso é uma outra conversa. Isso depende das suas intenções, da sua vida, se ela tá uma vida profissional ainda, que você ainda está começando na sua profissão, de repente você está super estabelecido na tua profissão. Independente disso, o fato é que você está entendendo a linguagem da música. Você não está apenas imitando alguém que você viu que faz esses movimentos aqui. Você entende a linguagem da música de verdade. Você pode se dizer um músico de verdade, independente se é profissional, se ganha dinheiro, se vive com isso ou não. Ah, nossa, Dani, mas isso aí precisa de muito tempo para aprender isso. Eu não tenho todo esse tempo para ficar estudando tudo isso. Na verdade, não precisa de muito tempo para aprender tudo isso. O que precisa é de uma orientação correta, de um direcionamento correto. Você aqui comigo, nesse curto tempo de aula, de 1 hora no máximo, já aprendeu muita coisa. Então, na verdade, você não precisa de anos ou de ter horas e horas no seu dia para que você comece a dominar esses conhecimentos, a entender. Não é assim, não. O que a gente precisa é ter uma clareza, um direcionamento, entender a aplicabilidade disso no nosso dia a dia e começar a ver os resultados disso. É uma questão realmente de entender, porque não se trata de você ficar gastando horas para decorar isso. Não é para aprender e decorar. É para aprender e internalizar no seu ouvido, é para ficar natural, é para incorporar esse pensamento musical no seu dia a dia. É para ser algo que você não só aprende lá na aula de teoria de harmonia e fica lá no caderno de teoria de harmonia. É algo que tem que ser colocado todo dia. Na hora que você vai tocar, esse pensamento, todas essas análises, elas têm que estar presentes no seu dia a dia. E quando você tem esse direcionamento para desenvolver esse pensamento, é questão de algum tempo ali da sua prática com o teu instrumento para isso ficar totalmente internalizado. Você não só ficar gastando horas para decorar, não se trata de decoreba. A música não precisa de decoreba mesmo. Ela precisa de formação, de internalização auditiva, de referências. Então, não se trata de tanto tempo, se trata de direcionamento desse tempo e de como estão te conduzindo nesse aprendizado. É disso que se trata de verdade, porque se você utilizar o conceito do campo harmônico sem ficar colocando ele em prática, ficar apenas entendendo que o campo harmônico são esses acordes da escala que são maior, menor, menor, maior, aumentado, diminuto, tá? Mas isso, se não for colocado em prática, se não for colocado toda vez que você estiver estudando uma música de verdade, se você não aplicar isso na hora que você estiver vendo os acordes dessa música, analisando, se você não entender a lógica do compositor, por que ele fez isso, de fato, todo esse conhecimento aí gastou o teu tempo e não se reverteu num aprendizado, numa internalização, que era o que de fato deveria ter acontecido, entendeu? Então, quando passa a ter isso, é melhor que você realmente fique focado na sua técnica instrumental, porque você está gastando um tempo ali que vai ficar perdido. Nós devemos ativar esse conhecimento para o nosso dia a dia, ele tem que estar totalmente incorporado, tem que ficar na nossa linguagem, porque é isso que muda o nosso entendimento, a nossa capacidade como músicos. Do contrário, se for para ficar usando só no papel, tá perdendo tempo mesmo e tempo é sagrado. Hoje em dia é melhor fazer outra coisa. E eu tô sendo sincera em te falar, entendeu? Porque não adianta. A gente decora, tudo que é muito decoreba, dura naquele período que você está estudando aquilo. Então, se você ficou 1 mês estudando, você, decorou aquilo, mas depois de 1 mês que você mudou o assunto, não internalizou. E por que não internalizou? Porque não colocou na prática, no dia a dia, não uniu esse pensamento com o teu dia a dia, na hora que você está estudando. É assim que deve ser o nosso pensamento musical. A gente estuda isso para incorporar no nosso dia a dia, para ser ferramenta de entendimento e de execução melhor do nosso instrumento. Show? Tenha isso em mente, tá? Eu espero que você tenha gostado e que essa aula tenha aberto assim, a sua mente, a sua visão, a sua forma de entender a prática de tudo isso. Foi uma aula que eu queria te demonstrar essa junção do entendimento para a prática, ok? E eu espero que ela tenha de fato contribuído para isso, tá bom? Se você gostou, já dá o seu like aí, já dá o seu curtir, compartilha essa videoaula, leva para que mais pessoas tenham a oportunidade de também apreciar isso, entender, fazer essa conexão, tirar essas dúvidas
e assim a gente vai mantendo o canal assim, sempre com mais conteúdos que vocês gostam, que são úteis para vocês, que vocês pedem. Deixa seus comentários ali, se você quer que eu faça uma outra videoaula de algum outro tema, pode deixar, manda à vontade. E lógico, né? Deixa suas dúvidas aí, né? Se você está assistindo e teve dúvidas, manda, pergunta aí, porque eu estou sempre à disposição para ajudá-los como eu posso, tá bom? A gente se encontra nas próximas videoaulas, hein?